vamos dar início ao nosso penúltimo Opiniões Fertility do ano, e uma figura ilustre aqui, o José Burattini. O Burattini ele é coordenador científico na Iogin, na Itália, e ele também é um professor associado na Unesp de Botucatu, e eu tive a honra de ser orientanda do Burattini na meu primeiro projeto científico da vida, que eu fui estagiária do Bura quando ele fez o doutorado dele. E foi o Bura que me tirou da cirurgia em pequenos animais e me colocou na reprodução de grandes animais, e hoje eu estou aqui na reprodução de médios animais por conta dele. Então, obrigada, Bura. E aí essa reunião ela vai ser moderada pelo Dr. Edson, que foi quem me abriu as portas para a reprodução humana. Então, eu estou extremamente honrada aqui com essas duas figuras nessa reunião. Então, eu acho que quem está aí aproveita, que tem muito para aprender. E muito obrigada, Bura. Pode começar. Joia. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Dani e ao Dr. Edson pelo convite. É uma satisfação muito grande. A Dani, como ela já adiantou, a gente se encontrou num momento bastante especial das nossas carreiras. Eu, no doutorado, ela foi minha primeira aluna também, minha primeira orientada. Então, foi um momento bem gostoso que a gente compartilhou. E hoje é uma coisa muito boa ver a Dani como colega, fazendo esse sucesso que ela faz aí na coordenação científica da Fertility. E obrigado mais uma vez ao Dr. Edson pela oportunidade. Bom, então hoje a ideia é conversar um pouquinho sobre a participação do FSH e do ANH na regulação da competência do ócito, da qualidade do ócito. Espera aí que não foi a primeira aí. Bom, eu queria primeiro fazer alguns comentários sobre o contexto em que a palestra se insere. Eu queria colocar fundamentalmente a nossa conversa no contexto da idade materna avançada, que, como todos nós sabemos, né, é o principal desafio da medicina reprodutiva em humanos. Essa é uma figura de uma revisão relativamente recente do professor Filippo Baldi, que coloca o desafio da idade avançada e algumas alternativas aqui para prevenir, para compensar e para resolver o problema, né? Para prevenir o social freezing, as mulheres que podem ter a possibilidade de congelar ócitos numa idade em que a qualidade ocitária ainda não começou a ser severamente comprometida. Várias estratégias para tentar compensar, para tentar, vamos dizer, manejar o problema, protocolos adaptados de superestimulação ovariana, alternativas para melhorar a seleção de embriões, né, evitar embriões aneuploides, e como resolução do problema, que nessa figura a gente pode ver a doação de ócitos, que é uma estratégia que cresceu muito no mundo, né? Eu, como fisiologista, só questiono um pouquinho, por isso que está o ponto de interrogação aqui, se isso seria realmente resolver o problema. Eu não tenho dúvida de que isso é uma estratégia viável, uma estratégia interessante, eu acho que válida, mas, assim, do ponto de vista biológico, para mim, resolver o problema seria melhorar a qualidade do ócito ainda na mulher de idade avançada. E eu acho que a gente tem capacidade, a gente tem como aprender mais sobre o ócito para tentar, de fato, resolver essa solução e não driblá-la, não desviar do problema. Então, o nosso desafio como fisiologistas, como pesquisadores, é entender melhor a biologia ocitária, combinar o nosso conhecimento e aprender mais sobre as alças, os loops parácrinos e autócrinos de regulação da qualidade do ócito, como eles interagem com os fatores endócrinos, para que a gente possa melhorar a qualidade do ócito.
E um breve plano sobre a conversa que nós vamos ter daqui para frente. Primeiro eu vou discutir o FSH e o AMH como marcadores de fertilidade, eu tenho certeza que isso é um assunto que todos vocês conhecem. E depois discutir um pouquinho da biologia que está por trás do poder preditivo e também das fraquezas, das vulnerabilidades desses fatores preditivos, porque nós vamos invariavelmente apontar deficiências, né, algumas situações em que eles não funcionam bem. E depois eu vou fazer uma ponte para os mecanismos, eventuais mecanismos pelos quais o FSH e o AMH podem de fato, controlar a competência para o desenvolvimento do ósseo. E depois, para finalizar, discutir uma coisa bastante interessante, né, os mecanismos que regulam a atividade do FSH ali ao redor do ósseo, e nós vamos ter oportunidade de constatar, de ver evidências de que o próprio óssito ele regula a atividade do FSH e do AMH ao seu redor. Bom, começando um pouquinho sobre a utilização do FSH como marcador de fertilidade, isso vem de estudos dados bastante já antigos, né? Não é novidade para nenhum de vocês de que as concentrações plasmáticas de FSH aumentam com a idade materna, né? E que a idade materna ela está inversamente associada com a fertilidade. No caso aqui, a fertilidade natural, né, medida pela chance de concepção natural. E a idade e os níveis de FSH estão também inversamente associados com a chance de se atingir um parto, as taxas de parto, nos protocolos de reprodução assistida. Então, isso foi muito bem caracterizado no final da década de 90, meados da década de 90, e por conta desses estudos, o FSH, naquela oportunidade, começou a ser utilizado como um marcador de fertilidade, né? O FSH basal, que é medido entre o dia 2 e o dia 3 do ciclo menstrual. Então, os estudos começaram a se acumular e se observou que o FSH parecia ser um bom indicador de resposta à estimulação ovariana, talvez utilizável, talvez válido, mas no final das contas se chegou à conclusão de que quando comparado, quando avaliado juntamente com outros fatores, principalmente com a idade materna, né, o FSH ele parece ser um marcador pouco robusto. Se chegou à conclusão que o FSH deixava um pouquinho a desejar como marcador de fertilidade, né? Não todos os trabalhos sugerem que ele seja um marcador robusto. E esse questionamento ele coincidiu com a emergência do AMH, né? Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o principal marcador de fertilidade em uso, né? na prática das técnicas de reprodução assistida. Então, aqui está ilustrado um folículo antral inicial e um folículo em transição aqui de primário para secundário, com uma forte expressão do AMH nas células da granulosa, e, de fato, todos os folículos em crescimento, eles expressam e produzem o AMH. Exatamente por isso, o AMH é, de fato, um marcador de reserva folicular. Ele representa muito bem o número de folículos disponíveis no ovário e, portanto, a resposta à superestimulação. Como hoje em dia, né, o modelo da ICSI, da FIV, está basado, o modelo atual está basado no número de ócitos recuperados, o AMH indiretamente acaba também refletindo todos os outcomes da FIV e da ICSI. Mas, na verdade, ele é diretamente um marcador de número de folículos ovarianos, de recuperação de ovócitos.
Bom, naturalmente, né, com o surgimento do AMH como um marcador de fertilidade alternativo, vários estudos compararam o FSH e o AMH. Desde o início, o AMH, né, ele partiu na frente nessa corrida e ele está ganhando essa corrida, sem dúvida nenhuma. E eu queria destacar 2 trabalhos relativamente recentes que ratificam, né, essa, entre aspas, vitória do AMH. Esses 2 estudos, eles compararam, eles analisaram os outcomes da ICSI e da FIV de pacientes que apresentam concentrações discrepantes de AMH e de FSH. Porque nós sabemos, né, que, via de regra, normalmente, quando o AMH é alto, o FSH é baixo e vice-versa. Né? Essa é a regra, né? Afinal de contas, o AMH representa número de folículos. Quanto maior o número de folículos, maior vai ser também a produção de estradiol, de inibina, e maior o feedback negativo portanto, menores os níveis de FSH. Mas, isso varia entre os estudos e entre as populações, cerca de 20% a 40% das pacientes apresentam concentrações discrepantes de FSH e AMH, ou seja, os 2 altos ou os 2 baixos. E esses 2 trabalhos, esses 2 estudos investigaram exatamente essas pacientes, né? Então, aqui vocês podem ver as taxas de nascimento nas pacientes totais, nas pacientes que apresentavam um FSH e um AMH favoráveis, normais aqui quer dizer favorável, e ambos os pesquisadores, ambos os grupos utilizaram como cutoff 1 nanograma por ml de AMH e 10 mililitros por unidade, 10 miliunidades por mililitro de FSH. Né? Então, vocês podem ver aqui que, como é de se esperar, as pacientes que apresentam tanto um FSH positivo, um FSH favorável, quanto um AMH favorável, apresentam uma taxa de nascimento mais alta. Essas pacientes não são discrepantes. Os 2 próximos grupos são os grupos discrepantes. As pacientes que apresentam um AMH normal, né, mais um FSH elevado. Então, elas apresentam um AMH favorável e um FSH desfavorável. Opa! E essas outras pacientes aqui, esse outro grupo aqui, apresenta ao contrário, o FSH favorável, menor de 10, mas o AMH desfavorável, menor que 10. E vocês podem ver que, segundo esses estudos, é melhor ter um AMH favorável do que ter um FSH favorável quando eles são discrepantes. Né? Logicamente, quando ambos são desfavoráveis, nós esperamos uma taxa de nascimento, um outcome pior. Então, ambos os grupos reforçaram a ideia de que o AMH tem um poder, vamos dizer, um poder maior, né, de predição da fertilidade, já que ele fala mais alto que o FSH. Só que eu tive pensando, além de algumas análises preliminares aqui nos nossos dados da Itália, eu li esse trabalho publicado já em 2012 e observei aqui que, enquanto aqui a gente tem o perfil, né, das populações discrepantes em relação ao FSH e ao AMH. Então, em amarelo, nós temos as pacientes que apresentam um AMH favorável e um FSH desfavorável. E o percentual dessas pacientes se mantém constante com o progredir da idade materna. Contudo, se nós observarmos aqui a outra população discrepante, as pacientes que apresentam um FSH favorável e um AMH desfavorável, o percentual aumenta com a idade. E eu achei esse dado bastante estranho. Afinal de contas, nós sabemos que o FSH ele cresce continuamente ao longo da idade e o AMH diminui continuamente ao longo da idade.
Portanto, como que isso aqui acontece? Por que o percentual de mulheres apresentando um FSH favorável, um NH desfavorável, por que aumenta? Para mim isso não estava claro, e eu achei que, de repente, a idade poderia estar confundindo aí o valor preditivo do FSH e do NH. E por isso nós decidimos fazer um trabalho que investigou exatamente o impacto da idade materna na relação entre o FSH e o AMH com as taxas de nascimento. Esse trabalho foi publicado no início desse ano. E aqui nós decidimos inicialmente adotar uma estratégia semelhante aos dois trabalhos que eu acabo de citar, até para a gente ter uma referência, para a gente poder comparar com a literatura. E nós avaliamos mais ou menos mais de 2.000 pacientes divididas, né? Nós dividimos inicialmente naqueles mesmos grupos, um grupo de pacientes com concentrações concordantes de AMH e FSH, ambas favoráveis, concentrações discordantes com um AMH favorável, concentrações discordantes com um FSH favorável e concentrações concordantes, ambas não favoráveis ou infavoráveis. Só que nós ainda estratificamos essa análise pela idade materna. E olha aqui, primeiro eu gostaria de avaliar com vocês as pacientes de idade materna avançada, que na verdade ainda foram subdivididas em 3 outros grupos. Mas vocês podem ver que de maneira mais ou menos semelhante aos últimos 2 trabalhos que nós citamos, né, nesses 2 grupos é mais interessante aqui, é mais importante ter um AMH favorável, que é o cinza escuro médio, né? Cinza escuro, aqui o cinza escuro. É mais interessante ter um AMH favorável do que ter um FSH favorável, que é aqui representado pelo cinza claro, nessas 2 populações, aqui e aqui, né? Então, é mais importante. Aqui vocês podem ver que ter um FSH favorável não conta nada, né? Esse grupo que tem o AMH favorável, o FSH desfavorável, apresenta numericamente ainda um valor superior ao grupo com ambas as concentrações favoráveis, né? Então, esses dados aqui eles estão em linha com os dados anteriores. Contudo, na população de mulheres mais jovens, de idade pré-AMA, né, que nós chamamos de Advanced Maternal Age, vocês podem observar que as que apresentam ambas concentrações favoráveis têm uma taxa favorável, uma taxa mais alta de nascimento, mas igual àquelas que apresentam um FSH favorável, mesmo apresentando o AMH desfavorável. Então, surpreendentemente, nas mulheres mais jovens, o AMH contava pouco, né? Contava mais, é mais importante ter um FSH positivo, um FSH favorável, do que um AMH favorável. Mais importante, acho que mais robusta, uma análise mais robusta do que essa foi a análise multivariada que nós fizemos. Essa primeira análise nós fizemos para fazer um paralelo com os estudos anteriores. E depois nós avaliamos a associação tanto do FSH quanto do AMH com as taxas de nascimento, controlando para todas as demais variáveis que poderiam interferir na nossa análise, né? Então, nós fizemos uma análise multivariada, incluindo o número de oócitos recuperados, incluindo o número de embriões transferidos, dia da transferência de embriões, fator de infertilidade paterno, a idade materna dentro daquele grupo e o BMI materno. E eu estou usando aqui essas 2 cruzes, esses 2 X vermelhos na população total e nas populações de idade materna avançada, simplesmente para dizer que aqui nós não tivemos nenhuma diferença, nenhuma associação estatisticamente significativa, né? Nem mesmo o AMH foi estatisticamente, se mostrou significativamente associado à taxa de nascimento aqui nas populações de idade materna avançada.
Isso muito provavelmente porque no modelo nós incluímos também número de oócitos, né? Então, como o número de oócito ele se comporta junto com o AMH, como a gente tem uma análise multivariada, os dois eles não são identificados como fatores independentemente associados ao nascimento, né? Já que a multivariada faz isso, ela vai nos indicar os fatores que são significativamente e independentemente associados. Já para o FSH, no grupo de pacientes mais jovens, nós observamos, sim, uma associação significativa com a taxa de nascimento. E eu vou projetar esse quadrado verde aqui, em maior tamanho aqui, só para destacar que, além, né, do FSH ter sido significativamente associado com a taxa de nascimento e de forma independente, o número de oócitos não foi. Então, inicialmente, né, o FSH foi utilizado como marcador de fertilidade por se acreditar que ele refletia a resposta ovariana à superestimulação. Aqui nós estamos observando que o FSH ele marca, né, a taxa de nascimento, ele está associado com a taxa de nascimento, independentemente do número de oócitos, que no caso não foi associado com a taxa de nascimento. Então, isso nos põe, né, oferece a questão, poxa, por que será então que o FSH reflete as taxas de nascimento? Será que ele está associado então com a qualidade ocitária? Aqui, mais uma vez, um outro dado que reforça a mesma observação. Aqui nas pacientes com idades anteriores à idade materna avançada, vocês podem ver que naquele grupo de pacientes com concentrações discrepantes de FSH e AMH, mas com AMH favorável, elas apresentam, né, ligeiramente aqui um número de oócitos superior àquelas que apresentam concentrações discrepantes mais um FSH favorável. Só que nós temos um resultado inverso aqui para taxa de nascimento, para taxa de parto. Enquanto que as que apresentam um FSH favorável, apesar de terem um número de oócitos recuperado menor, né, elas apresentam uma maior taxa de parto, uma maior taxa de nascimento em relação àquelas que apresentam AMH favorável. Bom, e por que uma questão que surgiu, então, para mim, eu não pude ainda responder isso experimentalmente, é por que o FSH, então, ele refletiria a fertilidade, a chance de você atingir um nascimento em mulheres jovens, mas não em mulheres de idade avançada. Eu olhei a literatura e eu constatei que, com a idade, o que acontece, existem 3 trabalhos que evidenciam isso, é que aumenta a variabilidade interciclo do FSH. Na verdade, eu acredito que a gente ainda precisa de estudos melhor controlados sobre isso. Na verdade, é muito difícil você acompanhar a mesma mulher ao longo da vida para ver o que acontece com as concentrações basais de FSH nos ciclos consecutivos. Por incrível que pareça, nunca ninguém fez isso, porque é um estudo trabalhoso, um estudo caro, acompanhar a mesma mulher ao longo de vários ciclos menstruais consecutivos, né? Mas a literatura apresenta evidências assim bastante robustas de que a variabilidade interciclo aumenta com a idade. Ou seja, numa mulher de idade avançada, se eu meço o FSH no dia 2 do ciclo menstrual, nesse ciclo, nada é garantido, nada me garante que eu vou encontrar o mesmo valor no próximo ciclo, né? Aumenta a variabilidade interciclo. E isso, na verdade, vem ao encontro de dados sobre a dinâmica folicular das mulheres com idade avançada. A Mônica Barwald, do Canadá, que eu acho que é a principal pesquisadora no campo da dinâmica folicular ovariana humana, ela já publicou mais de um trabalho mostrando que a incidência
de folículos dominantes atípicos, aqui um folículo dominante atípico está ilustrado por essa linha verde, né? Um folículo dominante que cresce na fase luteínica e avança para a fase folicular, né? Se projeta sobre a fase folicular e pode fazer, portanto, ainda provavelmente secretando estradiol e inibina, de maneira a fazer cair, a diminuir um pouquinho as concentrações de FSH momentaneamente, exatamente no momento, exatamente ali no dia 2, no dia 3, em que nós colhemos o sangue para medir o FSH basal, né? Então, aquela variabilidade interciclo, ela vem ao encontro dessas observações da Mônica Barwald sobre a dinâmica folicular nas mulheres de idade avançada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a biologia do FSH e do AMH. Então, ter um FSH alto e um AMH baixo é negativo, certo? E, ao contrário, ter um FSH baixo e um AMH alto é positivo para a fertilidade em relação à chance de se obter um nascimento e, portanto, vamos pensar aqui na competência ocitária. É interessante a gente pensar que o AMH, né, ele diminui a atividade do FSH, tanto no que se refere à resposta intracelular, e aqui vocês podem ver que quando a gente trata as células da granulosa com AMH, diminui a resposta ao FSH no que se refere ao acúmulo de AMP cíclico intracelular, né? O AMP cíclico é o principal segundo mensageiro disparado, ativado pelo FSH, tanto a nível de resposta intracelular quanto a nível de receptor de membrana. O AMH diminui a expressão dos receptores para FSH. Então, isso é bastante sugestivo. Faltou um slide aqui, mas não tem problema. Eu vou dizer para vocês um dado que ficou faltando o slide para ilustrar. Porque aqui eu queria começar a discutir com vocês a eventual participação do FSH e do AMH no controle da qualidade ocitária, porque até então se discutiu muito, né, a capacidade desses dois agentes refletirem a recuperação ocitária, a resposta à estimulação ovariana. Infelizmente, faltou o slide aqui de um trabalho do Chip Ella, que eu posso circular entre vocês, de 2019, publicado na Human Reproduction, mostrando que as concentrações intrafoliculares, eu não estou falando agora de concentrações plasmáticas, mas concentrações intrafoliculares, tanto do FSH como do AMH, estão altamente correlacionadas com a competência do ósseo. Esse estudo é muito interessante porque os autores eles aspiraram oócitos de folículos individuais, né, e acompanharam individualmente os oócitos e depois, por uma análise retrospectiva, associaram a competência do oócito em gerar um nascimento com os níveis intrafoliculares de FSH e AMH. E ambos, né, FSH baixo e AMH alto, estavam altamente associados com a taxa de nascimento, portanto, com a competência ocitária. Então, localmente, né, esse é um dado muito robusto, indicando que localmente ambos controlam a qualidade ocitária, né? O AMH ele vem sendo muito utilizado e ele é o principal indicador de fertilidade, ele funciona bem principalmente nas mulheres de idade mais avançada, porque ele marca resposta ovariana, né? Infelizmente, as concentrações plasmáticas do FSH não refletem muito fielmente as concentrações intrafoliculares. É outro dado importante desse trabalho do Chip Ella, né? Ele mostra que existe uma associação mediana razoável apenas entre os níveis plasmáticos e intrafoliculares do AMH. Isso faz, portanto, do AMH plasmático um bom marcador de resposta ovariana e do AMH intrafolicular um bom marcador de qualidade ocitária, né? E nem sempre os dois andam juntos, andam paralelos.
Bom, agora se a gente pensar que o AMH alto e o FSH baixo localmente favorecem, né, a qualidade ocitária, a competência para o desenvolvimento do ósseo, vamos pensar como, né, quais seriam as razões biológicas para que isso acontecesse. Existem duas possibilidades aqui que eu vou simplesmente pincelar, tocar de leve, para depois explorar aquela que eu considero mais robusta, mais interessante. Um colega italiano aqui, o Lívio Casarini, ele tem trabalhado bastante com sinalização do FSH e do LH, e ele demonstrou bastante, bem claramente, que sinalização excessiva do FSH pode pode levar à apoptose. Então, pode prejudicar o metabolismo das células da granulosa que cuidam do ósseo. Então, essa é uma alternativa, né, um mecanismo pelo qual uma atividade excessiva do FSH poderia comprometer, né, a qualidade e a homeostase do complexo cúmulos ósseo. Além disso, a atividade FSH excessiva ela pode disparar precocemente, antes da hora, a cadeia ovulatória. A ampirregulina e a epirregulina, que vocês veem aqui nesses dois gráficos, são os principais agentes desencadeadores da cascata ovulatória. São os dois IGF-like factors que são ativados pelo LH nas células da granulosa murais e depois nas células do cúmulos, e que vão ativar, né, a retomada da meiose, a expansão do cúmulos. Esses dois fatores são muito importantes, mas eles entram em cena apenas no momento em que a maturação final, né, é desejada, está na hora, né? Então, se você precocemente induzir a cascata ovulatória, se você precocemente induzir a maturação nuclear, pode acontecer uma assincronia entre a maturação citoplasmática e a maturação nuclear, e isso pode ser nocivo para a competência para o desenvolvimento. Então, essa é uma outra possibilidade. Mas eu acredito que a possibilidade, o mecanismo, a hipótese mais robusta diz respeito à comunicação entre as células do cúmulos e o óssito, né? Eu acho que vocês já devem ter lido ou entrado em contato com a ideia de que as células do cúmulos elas projetam túneis, extensões, que são chamadas de projeções transzonais, que atravessam a zona pelúcida, né, e vão encontrar a superfície do ósseo, o olema. E lá na extremidade dessas projeções existem junções do tipo gap e existem também sinapses gaméticas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que transferem por meio de microvesículas até moléculas grandes, como o RNA mensageiro das células do cúmulos para o ósseo. Mas por que eu estou falando sobre as projeções transzonais? O que elas têm a ver com o FSH, com a atividade do FSH? Já há bastante tempo, em 2004, o grupo do professor David Albertini demonstrou que o FSH diminui a densidade das projeções transzonais entre as células do cúmulos e o ósseo. Então, muito FSH diminui a comunicação entre as células do cúmulos e o ósseo. Isso a gente já sabe desde 2004. A gente não sabe ainda bem por quê. Eu vou falar um pouquinho como será que o FSH pode... Será que a gente sabe como? Diretamente, estudos focando o complexo cúmulos ósseo, ainda não. Mas indiretamente, de outros modelos celulares, sim. E a gente já vai abordar essas questões. Bom, por que as projeções transzonais são importantes, né? Primeiro, porque elas entregam para o ósseo, né, o fator que é responsável por segurar a meiose, por manter o bloqueio meiótico. E como eu já havia antecipado, é muito importante que a maturação nuclear e a maturação citoplasmática aconteçam em sintonia, né? Então, o que acontece antes, né, da ativação da cascata ovulatória é que as células da granulosa murais e as células do cúmulos, elas produzem, né, GNP cíclico sob estimulação de um peptídeo que é chamado de peptídeo natriurético do tipo C, e esse GNP cíclico ele tem que chegar lá no ósseo para impedir a retomada da meiose, né? Ele vai
inibir a atividade da fosfodiesterase 3A, mantendo altos os níveis de AMP cíclico, e o AMP cíclico alto impede, né, a ativação dos fatores promotores da meiose. Tá? Isso que mantém a meiose tranquila, a meiose em bloqueio até o momento ideal. E exatamente a retração dessas projeções transzonais, isso é tão importante, que esse mecanismo foi publicado esse ano na revista Nature, né? Um grupo da Universidade McGill, o Hugh Clark, que é um caro amigo, ele publicou esses dados muito elegantes, mostrando que, indiretamente, o pico de LH, né, estimulando a ampirregulina, a epirregulina, isso acaba provocando a retração das projeções transzonais. Retraindo as projeções transzonais, não tem mais entrega do GMP cíclico, e com isso a meiose é retomada. Eu estou falando rapidinho, existem mais detalhes nessa história, mas para a gente poder respeitar o tempo da nossa conversa. O que mais que as células do cúmulo entregam por meio das projeções transzonais? As células do cúmulo entregam o principal combustível, a principal fonte de alimento para o ócito, que é o piruvato. Acho que vocês sabem que o ócito ele é metabolicamente um pouco débil. Ele não consegue nem importar a glicose, nem metabolizar a glicose bem. Ele é completamente dependente do piruvato, que é produzido, que é clivado. As células do cúmulo, sim, elas são altamente especializadas em fazer glicólise. Elas quebram a glicose, produzem piruvato, e o piruvato é encaminhado pelas projeções transzonais para o ócito. Então, sem piruvato, o ócito não vive. Tá? Outra coisa importante que as células do cúmulo transferem para o ócito, e que também é um subproduto da glicólise, da quebra da glicose, é o NADPH. O NADPH ele é transferido e ele é fundamental para o ciclo de renovação da glutationa peroxidase, da glutationa, que é o principal controlador do estresse oxidativo dentro do ósseo. Tá? Então, sem projeções transzonais, o controle oxidativo é desbalanceado no ósseo. Todos nós já ouvimos falar que a idade materna, né, o ócito de idade avançada, ele apresenta maior estresse oxidativo, que a idade materna está associada a maiores índices de estresse oxidativo. Nós sabemos dessa associação, mas até então nós não sabemos como. Eu acho que a gente está começando a entender como que essas coisas acontecem. Sem dizer também que o estresse oxidativo acaba danejando o DNA. Né? Outra situação, outra condição tradicionalmente associada à idade materna, ao ócito de idade avançada, né, associado, mas com razão desconhecida. E agora a gente está começando a entender quais são as razões para que isso aconteça. Bom, eu tinha dito que, além da entrega de moléculas pequenas por meio de gap junctions, né, o modelo bovino, a Dani fez muito bem, né, de valorizar, né, a nossa origem em bovinos. O modelo bovino tem oferecido informações muito, muito valiosas para a medicina reprodutiva. No modelo bovino se caracterizou aqui sinapses gaméticas, né, na ponta das TZPs, das projeções transzonais, além de junções do tipo gap, existem processos muito semelhantes às sinapses neuronais que transferem moléculas de alto peso molecular por meio de microvesículas para o ócito. Né? E esses RNAs, eles são de fato, eu já mostro essa daqui, porque senão vai confundir vocês. Esses RNAs mensageiros, além de ser transferidos, eu não vou mostrar esses dados para não complicar muito a nossa conversa, mas acreditem em mim, é o próximo trabalho, aliás, está nessa própria publicação, o grupo do Marc-André Sirrari, aqui do Clos Robert, que são da Universidade de Quebec e de Laval, lá no Canadá, eles mostraram que, além de serem
além de ser transferidos, né, esses RNAs poliadenilados, eles são imediatamente incorporados pelos polissomas, ou seja, pelas regiões, pelos ribossomos que vão fazer tradução. Então, esses RNAs, eles são transferidos e imediatamente utilizados na síntese de proteínas. Então, não é um transporte aleatório, um transporte casual. Esses RNAs são, de fato, utilizados imediatamente para a síntese proteica. E boa parte desses RNAs, eles controlam processos fundamentais para a competência do ósseo. Então, aqui vocês podem ver, né, os poliRNAs sendo transferidos aqui para os polissomos, e eles produzem, né, eles codificam proteínas que são essenciais para a expressão gênica, que são essenciais para o controle da dinâmica da actina, né, do citoesqueleto de actina. O citoesqueleto de actina é fundamental para a polarização da spindle, né, da placa metafásica, e são fundamentais também, essas mesmas proteínas regulam a dinâmica interspindle, lá dentro da placa metafásica, né, regulam a atividade, a dinâmica dos microtúbulos que vão separar os cromossomos. Portanto, esses RNAs eles são fundamentais para controlar a precisão da meiose, né? A precisão da meiose. Bom, além disso, eu aproveito essa figura aqui para mostrar para vocês, né, mais uma vez, a entrada. Aqui nós temos junções do tipo gap, e aqui a sinapse gamética. Então, o piruvato entrando e é fundamental para a produção de energia aqui na mitocôndria, né? O NADH, o NADPH, como eu já havia dito, ele é fundamental para a atividade da glutationa e, portanto, para o controle do estresse oxidativo, tanto aqui no DNA, quanto ao redor da spindle, né? A finalização, para a gente terminar a meiose, esse é um processo que requer muita energia, então as mitocôndrias, elas são reorganizadas ao redor da spindle, então o piruvato tem que chegar aqui, tem que ter bastante piruvato, tem que ter controle do estresse oxidativo aqui, por quê? Porque senão a meiose não vai acontecer adequadamente. Não sei se vocês já ouviram falar do Spindle Assemble Checkpoint, o SAC. Ele é altamente ameaçado, agredido pelo estresse oxidativo. Então, se as células do cúmulo não transferem os elementos que são necessários para o controle do estresse oxidativo aqui, o risco de erros meióticos é muito grande. E o que acontece na idade materna avançada? Erros meióticos, né? A aneuploidia não é a marca registrada do ósseo de idade materna avançada. Então, acho que a gente está começando a entender o porquê das coisas. E aqui a gente está começando a entender o porquê que a atividade do FSH, a sinalização FSH, pode, de fato, causar retração das projeções transsonais. Eu não vou entrar em detalhes sobre todas as vias intracelulares que são ativadas pelo FSH nas células do cúmulus, mas o que essa figura está querendo mostrar é que essas vias, essas cascatas intracelulares ativadas diretamente ou indiretamente pelo FSH, elas vão alterar a dinâmica dos filamentos de actina e vão desprender os filamentos de actina, né, as terminações das projeções transsonais ali do óssito, permitindo a retração. Elas vão causar, portanto, a retração das projeções transsonais. Eu acabo de escrever uma revisão que inclui todos esses processos. Ela ainda está sob análise, mas eu me comprometo a enviar para vocês assim que espero, né, que ela seja aprovada, se não for nessa revista, quem sabe numa próxima, e assim que ela for aprovada, eu posso circular para vocês, em que todos esses processos estão mais detalhadamente descritos. Mas aqui eu estou querendo mostrar que, de fato, a sinalização intracelular do FSH causa a contração dos filamentos de actina e
a desagregação, como que eu posso dizer aqui, o descolamento, né, dos filamentos de actina da superfície do ósseo. E para terminar a nossa conversa, eu queria discutir um pouquinho agora como que o óssito controla, eventualmente pode controlar a atividade do FSH ao redor das células do cúmulus. Porque já há bastante tempo se sabe que o óssito não é um passageiro, né? Não é um agente passivo ali no complexo cúmulo-zoócito que só recebe influências. Ele também participa do processo, né? E ele participa tentando se cuidar, tentando promover sua própria competência, sua homeostase, sua sobrevivência, né? E aqui nós utilizamos uma aluna que terminou o mestrado comigo e agora está iniciando o doutorado, uma aluna super competente, que é a Thaís, talvez ela esteja acompanhando aqui a conversa. A Thaís, ela utilizou aqui o modelo da ossectomia em bovinos, né, um modelo onde a gente faz aspiração do conteúdo ossitário e mantém esses complexos cúmulos ósseos em cultivo. Eles, depois de esvaziar o conteúdo ossitário, eles parecem até intactos. Só que eles não têm o conteúdo ossitário, o ósseo vai deixar de secretar seus fatores. Então, aqui nós utilizamos 3 grupos experimentais, né, durante a maturação in vitro, durante um cultivo in vitro, complexos cúmulos ósseos intactos, complexos cúmulos ósseos ossectomizados por micromanipulação e complexos ossectomizados adicionados a oócitos desnudos, oócitos que nós sabemos que são capazes de secretar proteínas no meio de cultura. Então, aqui vocês podem ver os oócitos desnudos e a gente sabe que eles secretam proteínas ali no meio de cultivo. Tá? Aqui é uma foto da ossectomia. Olha que interessante o que acontece com a expressão aqui embaixo, primeiro, do receptor de FSH. Se nós tiramos o ócito, a expressão de receptores de FSH aumenta nas células do cúmulus. Se nós colocamos ócitos desnudos no meio de cultivo, a expressão de receptores de FSH cai novamente, volta aos valores normais de controle. Então, isso mostra que são fatores secretados pelo ócito que diminuem a expressão do receptor de FSH nas células do cúmulus. Então, em outras palavras, falando de maneira metafórica, né, o ócito ele quer diminuir, ele está diminuindo a capacidade de resposta das células do cúmulus ao FSH. O ócito quer diminuir a capacidade das células do cúmulus de responderem ao FSH. Ele não quer alta atividade de FSH ao seu redor. Ao contrário, e de uma maneira muito, né, que vem ao encontro, o oócito ele aumenta a expressão do AMH. Se eu tiro o oócito do complexo, diminui a expressão do AMH. Ou seja, o oócito sustenta a expressão do AMH. Aqui, quando eu coloco ócitos desnudos, quando eu coloco proteínas secretadas pelo ócito, né, a expressão do AMH aumenta. E o AMH, como nós falamos anteriormente, ele diminui a atividade FSH, tanto reduzindo a expressão de receptores para FSH, quanto diminuindo a resposta intracelular. Então, o oócito ele quer diminuir a atividade do FSH ao seu redor. Com isso, o ócito faria o quê? O ócito ele estaria contribuindo para manter a comunicação entre ele e as células do cúmulus, já que nós vimos que o FSH ele diminui, né, ele causa a retração das projeções transzonais. Só mais uns dados rapidinhos aqui, esse que é o último slide de dado. Como eu estou de tempo, Dani? Tudo bem? Tenho mais 3 minutinhos, 2 minutinhos? Super à vontade, Burá. Tá. Então, utilizando esse mesmo modelo, olha que interessante. O oócito, ele diminui tanto a expressão da epirregulina quanto da ampirregulina, que são aqueles 2 fatores indutores, desencadeadores da cascata ovulatória. Então, o oócito, enquanto ele quer diminuir, né, a atividade do FSH ao seu redor, provavelmente para aumentar a sua comunicação com as células do cúmulus,
ele diminui o ritmo de maturação. Ele segura as células do cúmulo. Olha, não expressa ainda a ampirregulina e epirregulina, eu preciso de um tempo. Ou seja, o ócito não está com pressa. Ele não está com pressa. Ele quer que a sua maturação citoplasmática aconteça gradativamente e em sintonia com a sua maturação nuclear. Então, a gente tem que pensar, toda vez que a gente está precipitando a maturação nuclear, toda vez que a gente está excessivamente aumentando a atividade FSH, talvez a gente esteja agredindo, né, o ócito. E aqui, só para terminar, é uma outra figura que vai na nossa revisão, que mostra, né, todas as interações regulatórias no complexo cúmulo-zoócito, que acabam culminando aqui no controle da atividade FSH. Né? Então, os fatores secretados pelo ócito, eles, enquanto diminuem a expressão dos receptores para FSH, eles aumentam a expressão do AMH, como nós vimos, né? E todas as outras interações que nós dissemos anteriormente, mas eu não quero me estender, é uma figura bastante densa, só talvez como convite para vocês depois visitarem a revisão, se a nossa submissão for bem sucedida. Bom, em conclusão, os níveis basais de FSH, nossos estudos, né, nossos estudos clínicos, eles demonstram que ele é um melhor fator prognóstico, uma ferramenta prognóstica melhor para mulheres jovens, e isso porque provavelmente esses níveis refletem a qualidade ocitária e não a capacidade dessas pacientes responderem à superestimulação ovariana. Né? O número de ócitos não é o gargalo para essas pacientes. Enquanto que o AMH continua sendo a melhor ferramenta prognóstica para mulheres de idade avançada, já que no modelo da FIV atual, no modelo da ICSI atual, de fato, o número de ócitos recuperados fala alto para essas mulheres de idade avançada. Nós vimos ainda que a atividade aumentada, a atividade exagerada do FSH pode prejudicar a competência para o desenvolvimento, diminuindo, comprometendo a comunicação entre o ócito e as células do cúmulo, né, provocando ali uma retração das projeções transzonais. E nós vimos também que os fatores secretados pelo ócito e o AMP e o AMH, eles protegem as células do cúmulo de uma atividade excessiva do FSH, né? Talvez numa tentativa do ócito de preservar as TZPs e, portanto, sua comunicação com as células do cúmulo. E esses dados em conjunto, né, nos estimulam a propor essa hipótese mecanística pela primeira vez, porque, como eu disse para vocês até hoje, o estresse oxidativo, a neuploidia, os danos ao DNA, eles são eventos associados à idade materna avançada, mas sem uma causa conhecida. Né? E esses nossos dados, eles fortemente indicam que, com a idade, né, o aumento da atividade FSH, o aumento dos níveis de FSH, eles eles poderiam pelo menos contribuir para todos esses eventos por intermédio de uma diminuição na comunicação mediada pelas projeções transzonais. Só como curiosidade, essa hipótese, é lógico que ela não foi explorada tão profundamente anteriormente, porque os dados moleculares, esses dados em biologia ocitária, ainda não estavam disponíveis. Mas já em 2006, mais ou menos, 2004, 2006, né, no jornal Medical Hypothesis, esses autores eles levantaram a questão, né, se a causa da neuploidia não seria, né, o aumento das concentrações das gonadotrofinas com a idade materna. Né? E também acho que vale a pena lembrar, né, que já não é de hoje que a idade materna vem sendo associada com erros meióticos, né, e com aneuploidias, aqui como nesse caso, um trabalho publicado na Lancet, que é uma revista extremamente
de altíssima repercussão, né? Já há muito tempo, indicando que concentrações mais altas de FSH estão associadas à síndrome de Down. Bom, e o que fazer com toda essa informação, né? Nós temos estudos aí delineados, e difícil porque esses estudos eles envolvem patrocínio, financiamento público, já que são estudos básicos, mas nós temos a ideia de avaliar, de fato, o impacto do nível basal de FSH sobre a densidade das projeções transzonais e do perfil de RNA dos oócitos, né? Então, esses são estudos, nós temos um projeto já delineado, que já está em submissão, mas está difícil conseguir financiamento para estudos caros, né, de cunho básico. Acho que a gente vai ter que apelar para a FAPESP aí no Brasil mesmo. Aqui na Europa está duro financiar projeto de cunho básico. E esses dados, essas observações, elas também apontam na direção de estratégias que eventualmente possam aumentar a competência dos oócitos nas mulheres de idade avançada através de uma modulação da atividade do FSH antes da superestimulação, né? Antes da superestimulação e da atividade e da aspiração para FIV e para FIV e para ICSI. Lembrando, né, que o FSH, os dados do David Albertini demonstram que a atividade FSH ela tem um impacto sobre as projeções transzonais desde os momentos já iniciais da foliculogênese. Então, não é só ali no final, quando a gente faz a superestimulação ovariana. O FSH ele controla a comunicação entre as células do cúmulo e o ócito de maneira inibitória desde os primórdios da foliculogênese. Bom, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, me desculpar se eu excedi no tempo e fico à disposição para perguntas. Uau, Bura. Obrigada. Excelente apresentação. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos abrir para as questões, né, doutor Edson? Você tem alguma... Você tem um tempo ainda aí, né, Bura, para mais umas perguntinhas? Sim, vai dormir claro, ainda? à vontade. Não, à vontade. O horário está difícil. Buratini, muito obrigado. Você vê que interessante que na sala eu fiquei reparando o número de pessoas, e isso realmente para nós clínicos é árduo e muito bonito. E explica um monte de coisas, e aí eu vou te trazer algumas dúvidas. Mas a sala ficou cheia o tempo todo, Buratini. Quer dizer, mesmo sendo uma matéria mais difícil para nós, estamos do lado de cá da clínica, a sua explanação foi tão boa que nos prendeu, pelo menos a mim, prendeu muito, e agradeço muito pelas informações. E aí vão algumas dúvidas que eu coloco para você. Vou começar pelo final. Realmente, a demonstração do excesso do FSH piorando a condição desse folículo, será que a gente pode levar isso para a clínica? Isto é, naquelas mulheres, que existem alguns casos, quando a gente estimula e a quantidade de ovócitos imaturos, ela é bem mais alta do que normalmente a gente tem. Normalmente a gente tem 15%, 18% de ovócitos imaturos numa corte. Existem pacientes que persistentemente têm ovócitos imaturos numa quantidade maior. Será que nessas pacientes o uso menor do FSH como estímulo poderia ajudar? E não só nessas pacientes, mas naquelas pacientes mais jovens com baixa reserva ovariana, que já tem o FSH basal mais alto, ou naquelas mais velhas também. Eu penso ao contrário, que parece que a nossa tendência hoje é realmente apertar o pé no acelerador do estímulo ovulatório, para que a gente tenha mais ovócito e, obviamente, para que tenha mais embrião e a taxa cumulativa de gestação seja maior. Mas estou pensando especificamente nessa condição. Ela é esporádica, mas ela não é tão infrequente. A gente não consegue consertar. A gente vê que são cortes diferentes e não sabe por que essas cortes são diferentes. Folículos maiores, folículos menores, dando uma quantidade percentual de ovócitos imaturos muito grande. Então, a pergunta é, dentro dessa tua explicação, será que utilizar menos FSH ou utilizar alguma outra droga ou algum tipo diferente de FSH poderia ajudar essas mulheres? Especificamente nessa questão, nessa condição de um número aumentado de ócitos imaturos, eu penso, além da questão do FSH excessivo, eu penso talvez numa sincronia de desenvolvimento folicular.
né? Agora, com relação à atividade FSH, o que eu acredito que possa estar acontecendo, principalmente nas poor responders, é que eu acho natural que a gente tente apertar um pouquinho o pé no acelerador, né, para aumentar as chances, conseguir mais oosto, conseguir, se não, né, aumentar a acumulativa. Eu acho isso é plenamente lógico. Tem um trabalho recente, no entanto, que é bastante interessante. Ele mostra, né, que os folículos, um trabalho que eu posso circular, de Reagan, 2017, também publicado na Human Reproduction, que os folículos de uma mulher poor responder, eles apresentam a mesma densidade de receptores para FSH que os folículos de uma normal responder, né? Na verdade, quando elas são submetidas ao tratamento superestimulatório, na fase pré-ovulatória, pelo fato de elas serem submetidas a doses maiores, elas apresentam até um número maior de receptores de FSH. Os pesquisadores discutem, provavelmente porque o fenômeno de downregulation dos receptores de FSH está descontrolado, está afetado nessas pacientes. De qualquer maneira, eles demonstram que a capacidade de resposta dos folículos para o FSH numa poor responder não é mais baixa. Não é mais baixa. As poor responders são poor responders porque elas apresentam um número menor de folículos ovarianos, não porque os folículos são insensíveis ao FSH, simplesmente porque elas não têm folículos. E eu acho que sim, corremos o risco, sim, de comprometer a qualidade ocitária se nós tentamos apertar demais o pé no FSH. Na verdade, pelo menos a experiência local aqui, essas pacientes, quando se passa de uma dose de 250 para 300 ou para 400, número não altera muito, não altera quase nada, e a qualidade cai. A qualidade cai. Então, isso me parece que vem bem ao encontro desses dados recentes aí do grupo do Reagan. Outro ponto, Buratini, já para perguntas, né, nós temos um trabalho publicado em 2017, em que a gente mostrou que existia uma correlação direta entre o hormônio antimileriano e a qualidade ovocitária. Isso é, aumentava o dismorfismo ovocitário para uma mulher da mesma idade que tinha o hormônio antimileriano mais baixo. Não comprometia o desenvolvimento embrionário dia 3 e dia 5, mas comprometia implantação e gestação. A gente soltou essa hipótese, lógico que foram dados somente clínicos, muito menos complexos, claro, que o seu. A gente soltou essa hipótese que o hormônio antimileriano seria um marcador também de qualidade ocitária, porque na nossa cabeça o hormônio antimileriano é igual a estímulo ovulatório, se tem melhor ou pior prognóstico. Então, realmente, essa é uma impressão pessoal que eu tenho também, que a mulher com hormônio antimileriano baixo, ela é pior do que aquela com hormônio antimileriano alto, mesmo que ela tenha uma idade diferente. E a pergunta... Oi, pois não. Faz todo sentido, né? Nesse trabalho do TIP-ELA, eles não observaram uma correlação muito alta entre os níveis intrafoliculares e os níveis plasmáticos de FSH, mas eu acredito que isso vai variar entre populações, entre clínicas, entre estudos. Então, não me surpreende o fato de vocês terem encontrado uma associação entre a AMH plasmático e algum parâmetro de qualidade ocitária. Não me surpreende nem um pouco, né? O que, em conjunto, os dados dizem é que o intrafolicular é mais fidedigno, né? O AMH intrafolicular, na verdade, o que vai contar é o AMH para a qualidade ocitária, é o AMH que está ali. O plasmático, sem dúvida nenhuma, ele vai sempre representar a capacidade de resposta, o número de folículos. Às vezes, dependendo da população, ele pode até refletir o intrafolicular, mas de maneira que eu acho que os dados de vocês são bastante, não são nem um pouco surpreendentes, vêm ao encontro. A última pergunta em relação ao trabalho que você publicou no RBM Online, realmente me espantou a informação do FSH ele ser mais preditor de taxa de nascimento do que o hormônio antimileriano das mais jovens. Mas a minha dúvida é o seguinte, você viu a taxa de nascimento, mas você chegou a ver a taxa acumulativa de gestação, porque realmente você tem uma taxa de hormônio antimileriano maior, você vai ter mais óvulo, vai ter mais embrião congelado. E talvez a taxa acumulativa de gravidez poderia ser maior ou comparável.
né? Então, essa dúvida que eu não queria te perguntar. Sim, essa é uma observação bastante válida, mas nós resolvemos nesse estudo analisar só primeiros ciclos para tolher para controlar os outros fatores de confusão, mas assim, a gente teve em termos percentuais, uma diferença bastante grande para a taxa de nascimento no primeiro ciclo, né? E como o número de oócitos, né, ele, como eu mostrei, ele não muda, né, muda a taxa de nascimento, mas não a taxa de oócitos, eu acho que é um dado interessante por indicar realmente que ele deve estar marcando ali a qualidade do ócito e não a resposta à superestimulação. Sem dúvida. Muito interessante, informação nova para a gente, sem dúvida nenhuma. Eu deixo aberto para perguntas. Posso fazer uma pergunta? Claro. A história que, bom, pelo que eu entendi, o folículo, o FSH, ele acaba sendo tóxico, vamos dizer assim, para o óssito, o excesso do FSH, né? Dani, eu queria fazer só esse parênteses aqui, porque deve ter bastante, né, bastante colega, bastante médico assistindo a gente. O FSH, ele não é um vilão. Por favor, eu não quero fazer do FSH aqui um vilão. Ele é uma ferramenta, vai ser sempre super importante, mas eu acho que a gente tem que usar na hora certa, na dose certa. As concentrações excessivas de FSH podem ser detrimentais, né? Acho que a literatura tem mostrado isso, mas não é um vilão, ele tem que ser bem usado, só isso. Não, o que me chamou a atenção foi a história do FSH desorganizar os fusos meióticos. Então, aí você acabou falando no final que realmente talvez seja essa uma explicação para o aumento de aneuploidia dentre as mulheres mais velhas, e a gente sempre escuta falar que é por telômeros envelhecidos, enfim, e realmente faz todo sentido o aumento do FSH e aumento das aneuploidias. Mas aí, você falando isso, eu lembrei de um estudo que a gente comentou muito, acho que foi em 2009 ou 2010, do Thomas Raff, que ele dizia que o aumento, ele correlacionava a recuperação ocitária com o aumento de aneuploidia. E ele não correlacionava o FSH, mas sim o número de ossos recuperados e o aumento de aneuploidia. Aí depois esse estudo acabou sendo um pouco criticado, e estudos mais recentes mostraram que não havia relação entre o número de ossos recuperados e aumento de aneuploidia. Mas agora você falando isso, faz um pouco de sentido. Talvez o excesso do FSH durante o estímulo ovariano controlado possa ter algum tipo de então, associação à aneuploidia. Na revisão, eu exploro tanto o potencial efeito agudo do FSH quanto o efeito de longo prazo, né? Acho que as duas coisas podem acontecer. Na questão da subfertilidade associada à idade materna, isso se refere mais aos níveis basais, né? Um efeito de longo prazo, né? Já que essas mulheres elas vão estar expostas a um FSH basal maior por um longo período, né? E a questão aguda se aplica a qualquer tipo de paciente, principalmente em ciclos de estimulação repetidos, né? Se você for ver aqui, você falou do envelhecimento dos telômeros, mas por que os telômeros envelhecem? A gente fala, tudo bem, tem os telômeros estão mal. Porque tem estresse oxidativo. Os telômeros sofrem estresse oxidativo. E por que o estresse oxidativo não está mais sendo bem controlado como era controlado anteriormente na mulher jovem, né? Então, isso é o número 7 aqui desse gráfico. Eu não tive tempo de falar, mas a gente também isso se liga aos telômeros, se liga também às coezinas, que é uma outra hipótese da idade materna. Tudo bem, tem defeito nas coezinas. As cromátides irmãs não se mantêm mais juntas. A gente tem um defeito ali das coezinas, né? Mas por quê? Porque as coezinas elas são controladas também por esse RNA aqui, ó. A paxilina, ela é um regulador das coezinas.
Então, as coisas fazem realmente bastante sentido. Muito provavelmente não é o único fator, mas é o primeiro quadro mecanístico que faz sentido, que explica por que esses eventos que antes eram só associados, tudo bem, estresse oxidativo, tudo bem, aneuploidia, tudo bem, dano de DNA, mas por quê? De onde vem isso? Né? Uma outra coisa que me chama a atenção, quando você falou que o ósseo, ele manda sinais ali, paráquinos, autóctonos, enfim, para se defender do excesso do FSH, pensando no desenvolvimento folicular, no desenvolvimento folicular antral, em que o folículo já manda, né, um feedback negativo, pensando mais no macro, para diminuir as concentrações do FSH. Não sei se tem a ver com isso também, mas desde lá a gente já sabe isso há muito tempo, né? Tem um outro dado interessante também sobre o FSH e sobre a aneuploidia. O FSH, os níveis do FSH, eles são mais altos. Eu poderia ter trazido esse slide também. Eles são mais altos nas mulheres mais idosas, que nós chamamos de idade materna avançada. Que idade é essa, Burá? Não tá idosa, não, calma. Não, de idade avançada. Eu me perco aqui um pouco na tradução aqui. E também nas mulheres muito jovens, né? Nas mulheres abaixo de 20 anos. E, interessantemente, os níveis de aneuploidia e a incidência de síndrome de Down é maior nas garotas também, né? É maior nas garotas e depois nas mulheres de idade materna avançada. Qual que é a característica comum entre ambos os grupos? FSH mais alto. Buratini, você daria alguma sugestão para nós clínicos em relação ao estímulo do FSH? Quando eu te falei de ossito imaturo, eu gravei muito bem. Você falou que o ovócito não tem pressa, né? Então, realmente, se a gente tenta apressar essa história, alguma besteira a gente está fazendo. Então, você vê que, por exemplo, os protocolos hoje que a gente utiliza realmente são doses altas. Não mais que 300 unidades, mas doses altas, pensando no número final de ovócitos e para aumentar essa chance. Você acha que com esse seu conhecimento a gente deve rever esse tipo de estímulo ovulatório? Eu entendo muito bem. Esse é o modelo da FIV hoje. Esse é um modelo basado sobre o número de ócitos. Eu acho que talvez a gente possa testar, eu acredito sim no modelo alternativo, só que eu sei que é difícil, mas a gente tem que ter a coragem de optar por um modelo de menor número, talvez uma recuperação um pouco menor, para aumentar a qualidade. E aumentar a qualidade vem junto também, né, aumentar a qualidade do ósseo. Assim como uma maior taxa de conversão embrionária, isso vai vir também com maiores chances de uma saúde genética maior, né? Porque a gente também não pode esquecer da saúde genética do produto, né? Aneuploidias ou defeitos genéticos que são compatíveis com a vida, com o nascimento, né? Então, eu entendo muito bem, eu consigo entender o modelo atual, mas eu acho que há espaço, sim, para a gente repensar esse modelo e trabalhar com doses um pouquinho mais tranquilas de FSH. A gente tem um outro projeto aqui revendo a substituição parcial do FSH por LH durante a superestimulação, porque o folículo dominante não termina o seu crescimento com FSH, né? E a gente usa FSH até o final. Os estudos não ainda conseguiram reproduzir suficientemente, no meu modo de ver, a condição fisiológica. Tem dados interessantes do professor Filicori, mas ainda nós não conseguimos resolver isso bem. Então, eu acredito nos parâmetros fisiológicos, na verdade, em concentrações mais tranquilas de FSH. Um dado interessante, um estudo recente em bovinos mostra que a mesma magnitude de resposta superovulatória, ela pode ser proporcionada, na verdade, a magnitude da resposta superovulatória não muda muito se você aumentar o FSH, os níveis de FSH, acima daqueles níveis atingidos pelo pico pré-onda, né? Se você manter o pico pré-onda, porque o FSH ele aumenta
sempre, né, ele tem um pico de FSH antecedendo cada onda de emergência folicular. Basta você manter o FSH naquele patamar que você tem a resposta superestimulatória. Se você aumentar muito além daquilo lá, não vai mudar a resposta superovulatória, né? E certamente a gente vai muito além desse patamar com as doses que nós estamos utilizando. Eu acho que é difícil achar qual é esse nível, né? Para você ter o corte e parar por ali. Na mulher é difícil, mas... Perguntas aos clínicos da sala? A Natália, tadinha, ela perguntou há um tempão. Aqui, não sei se ela está aí ainda, deixa eu ver. Ela tinha feito uma pergunta aqui no chat. A Natália perguntou: escolher ciclo com FSH2 do segundo ao terceiro dia, mais 2, 3 dias mais baixos, será que implica em melhor qualidade do ósseo? Você já falou, né? Eu acho que o FSH é confiável em mulheres abaixo de 35 anos. Acima de 35 anos, os nossos dados mostram aqui que ele perde bastante a confiabilidade, muito provavelmente por conta da variabilidade interciclo. Eu acho que é uma ferramenta interessante para você prognosticar uma paciente jovem. Eu acho que a Carla pediu a palavra ali, Edson. Oi, tudo bem? A Carla Cris. Oi, Carla. Oi. Obrigada pela aula, muito boa, Buratini, a gente aprende demais. A minha pergunta é sobre a gente falou sobre a agressão externa, né? A agressão do FSH sobre o ósseo. E como que esse ósseo, a gente poderia protegê-lo? Hoje a gente ouve falar muito sobre suplementos, sobre o próprio resveratrol, NADH, como melhorar a atividade mitocondrial. Você acredita nisso? Então, eu acho que todo o esforço antioxidativo é válido. Nutrição, controlar estresse, eu acho que é válido. Eu acho que vai ser muito difícil a gente medir num estudo controlado, mostrar num estudo controlado isso, né? O desafio é muito grande de mostrar num estudo controlado. Mas eu, pensando na biologia, eu acho sim válido. Se eu tivesse uma filha, uma esposa, se eu fosse um médico, eu ia valorizar sim as alternativas, as estratégias antioxidativas, principalmente antes da superestimulação, né? Porque a gente tem que pensar que esse ósseo, ele está crescendo ali, ele está com metabolismo ativado já há cerca de 3 meses, quando ele era, né, a partir de quando ele era um folículo primordial. Então a gente tem que protegê-lo, ele está quiescente. Eu acredito que durante a fase de quiescência ele ainda está protegido. Acho que seria muito interessante a gente comparar folículos primordiais, folículos quiescentes de mulheres de idade avançada com folículos quiescentes de mulheres idosas, ou no modelo animal, para saber se aqueles que estão lá atrás, se eles já estão comprometidos ou não. Mas eu acredito que não, porque o metabolismo, o nível de metabolismo é muito baixo deles. Então, eu acho que a gente tem que protegê-los desde o momento em que eles... Isso significa 3 meses antes da superestimulação, né? Obrigada. E a gente tem que pensar, eu acho, alternativas para modular a atividade de FSH durante esses 3 meses nas mulheres idosas. Tem que pensar como. Eu acho que esteroides, estrógeno, progesterona é complicado, porque o mecanismo de feedback é complicado. Assim que você começa o tratamento, você interfere na dinâmica folicular da paciente, interfere, portanto, no feedback endógeno, então o FSH vai oscilar, o LH vai oscilar, é complicado tratar com... eu acho que seria interessante, eu já observei que tem um antagonista de GnRH oral sendo comercializado nos Estados Unidos para tratar a endometriose, esse que eu gostaria de testar nas mulheres de idade avançada aqui, né? Seria um uso off-label. Eu estou louco para convencer alguém a fazer. Começa nas vacas. Acho que a Cris... É você aí, Cris, que queria falar?
Acho que ela queria falar, mas caiu. Oi, Cris. Estou te ouvindo. Enfim. Acho que ela não está conseguindo se conectar direito. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar para o professor Buratini? Aqui o pessoal no nosso chat aqui de conversa, todo mundo elogiando super a aula, dizendo que excelente, sobretudo para os clínicos. Eu acho que para todo mundo, neurologistas, fisiologistas. Uma delícia, Bura. Próxima vez eu vou trazer pipoca para a tua aula. Vou fazer uma pergunta agora. Então, geralmente as técnicas que fazem o FSH crescerem ainda continuam as mesmas ou já conseguiu evoluir um pouquinho nesse período de tempo? O FSH, os níveis de FSH que são utilizados para superestimulação ovariana, isso que você está falando, ou os níveis endógenos de FSH? Qual foi o primeiro que você estava falando? Eu falei sobre Me perguntou. Né? Então, para controlar os níveis endógenos de FSH, não existe nenhuma terapia, porque até hoje ninguém quis diminuir FSH, né? Só aumentar a atividade FSH. Mas existem várias estratégias viáveis para isso, né? Você pode usar, tem estudos sobre anticorpos, anti-FSH para outras doenças, outras síndromes nunca utilizados, uma estratégia nunca utilizada em reprodução. Tem o antagonista de GNRH, que diminui LH e FSH também, e diminui moderadamente, não neutraliza, porque a gente não quer neutralizar, a gente não quer tirar o FSH do sistema. O FSH é importante, ele é super importante, ele não é do mal, ele é do bem, é que ele não pode ser usado excessivamente, né? Com relação ao FSH exógeno, eu acho que esse modelo de superestimulação é um modelo já bastante antigo, bastante tradicional, né? Se confia muito nesse modelo do número, né, em que o FSH é bastante utilizado. Então, ele vem sendo utilizado, acho que desde que a FIV e a ICSI despontaram, esse modelo com altas doses de FSH vem sendo utilizado até o final da superestimulação. Muito obrigado. Pessoal, mais alguém? Oi, Cris. Tá me escutando? Eu não vou abrir a câmera que eu sigo no trânsito. Tá bom, tadinho. Burana, volta um slide para mim, aquele da recepção da FSH, por favor. Esse aí. O que me chamou a atenção é que você falou que o excesso de FSH dá um encurtamento aí da quitina, né? Uhum. E aí eu vejo que aí no finalzinho das fibras de actina tem a icaderina. Você sabe qual que é o impacto sobre essa proteína? Porque ela é extremamente importante para a morulação e formação de blastocisto, né? O impacto é rápido, principalmente via transativação do receptor do EGF, porque a atividade FSH, por meio dessa proteína aqui, ele consegue transativar o receptor do EGF e ativar ERK1 e ERK2, que causam desacoplamento entre a N-caderina e a E-caderina. É esse desacoplamento, né, que desprega a TZP do oócito. Então, é por intermédio da transativação do receptor de EGF. Porque eu olhando essa figura assim, eu entendo, então, automaticamente, é diretamente proporcional também à qualidade embrionária e taxa de blastulação, correto? Não sei, essa sinalização aqui teria que estar persistente lá no embrião. No embrião isso vai acontecer, né? A importância da icaderina e da N-caderina, isso vai acontecer um pouco mais para frente e a atividade da ERK1 e da ERK2 não vai se manter até aquele momento.
Ah, tá. Então não tem proporcionalidade. Não, aqui é uma coisa bem momentânea. Na verdade, isso aqui é importante para causar a retomada da meiose, né? Olha, isso é o que foi descrito na Nature aqui, ó. Você está vendo a E-caderina e N-caderina aparecendo aqui, ó. Só que nesse caso, estimulado pelo LH, que vai ativar de uma forma direta aquela mesma cadeia do receptor de IGF, ERK1 e ERK2, que vai aqui desacoplar E-caderina e N-caderina. Tá? Então, isso aqui é fisiológico, isso aqui é importante para que a meiose seja retomada, senão o GMP cíclico continua entrando e a meiose continua sendo barrada. Ah, tá, bacana. Obrigada. Podemos encerrar, né, Dani? Acho que sim, né? Deixa eu só agradecer novamente o Buratini. Tarde para o Bura. Exato. Eu queria agradecer. Agradeço em meu nome, em nome de todo o Grupo Fertility, de todo mundo, foi fantástico. A gente aprendeu bastante, esperamos poder contar com você em mais reuniões. A gente muda o horário, não é justo você estar aí 1h pouco da manhã aguentando a gente, então a gente agradece duplamente. E agradeço também a Daniela por ter proporcionado essa reunião para a gente. Muito obrigado. A Dani sabe que eu gosto, para mim não é sacrifício nenhum, é um prazer. Eu que agradeço mais uma vez a atenção e estou esperando vocês pelo vinho aqui em Milão ou em Monza. Com certeza. Vamos sim. Bom, obrigado, Bura, obrigada a todo mundo que participou. A aula está gravada, tá, pessoal? Depois vai subir para o YouTube. Bura, te mando depois o link da aula, se você quiser. E é isso aí, brigadão. Bura, vamos fazer mais vezes. Tá bom, muito obrigado, um abraço a todos. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite. Pessoal.